PL. Na tribuna, vereador Scalco. Senhora presidente, caros colegas, talvez possa ser a minha última fala aqui dessa tribuna, porque está encerrando o mandato, mas eu venho aqui a prestar algumas contas e agradecer a todos os vereadores que apesar de alguns terem ideologias diferentes, a gente cresceu muito aqui nessa casa, discutindo projetos importantes para Caxias do Sul, projetos que trouxeram transparência, trouxeram melhoras à vida da população caxiense. Quero agradecer também a toda a minha equipe de gabinete, que foram incansáveis na ajuda de elaboração de projetos, protocolando indicações, foram milhares de indicações, atendendo a população, são inúmeras ligações diárias, pedindo auxílio, ajuda, que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada. E é muito importante essa minha equipe, que era muito alinhada, para que fossem feitas entregas à população de Caxias do Sul e, ao mesmo tempo, que o serviço público pudesse ser realizado. Quero agradecer também aos servidores dessa casa, que sempre prestaram o apoio necessário quando chamados, que sempre deixaram aqui tudo em ordem para acontecer as sessões e muitas vezes nos ajudaram até em parte técnica para a elaboração de leis. Então, meu agradecimento a todos os servidores que são incansáveis em deixar a Câmara de Vereadores funcionando no seu dia a dia. Nesses 4 anos, eu fiz aqui umas anotações rápidas aqui, mas eu protocolei mais de 20 projetos que foram aprovados, muitos importantes para Caxias do Sul, alguns projetos que foram de autoria coletiva junto com colegas. Nós tiramos do papel, depois de muitos anos, a lei sobre nepotismo, que tramitava nessa casa, ela caía, tramitava, caía, e depois de um esforço junto aos colegas, a gente aprovou uma lei sobre nepotismo em Caxias do Sul, que proíbe a contratação de parentes até 3º grau em cargos públicos e comissionados em Caxias do Sul. É uma lei que ficou durante muito tempo sendo jogada para frente, e a gente conseguiu, junto com os colegas, aprovar essa lei. Também fiz a lei de transparência no IPTU, que mostra como é que é feito o cálculo, mostra a arrecadação por bairros, tudo que o Poder Executivo vai ter que mostrar para a população, e assim as pessoas que moram no bairro vão saber quanto é arrecadado no seu bairro para poder cobrar serviços públicos adequados, porque a gente não sabia, até antes dessa lei, quanto que era arrecadado por bairro ou por região, e ficava muito difícil para a população saber se tinha direito a mais coisas no seu bairro ou não. Com a arrecadação do bairro fica mais fácil. Também a lei do 5G foi de minha autoria, que possibilitou a instalação das antenas em Caxias do Sul, trazendo a tecnologia 5G, transparência nas obras públicas, importantíssima. A lei também, junto com o vereador Renato, da inauguração de obras públicas, proibindo a inauguração de obras públicas não terminadas. Sou autor de 49 emendas a projetos de lei do Executivo ou dos colegas. Posso destacar aqui uma emenda ao projeto do PPA, que foi a expansão das hortas comunitárias em Caxias, que possibilitou a gente criar novas hortas comunitárias, que ajudam muito a população nos bairros, onde tem áreas que podem ser feitas hortas comunitárias. Participei do projeto também com emenda sobre poluição visual no município. Tem projetos em tramitação que, infelizmente, não foram votados nessa casa, nessa legislatura, mas podem ser resgatados para os próximos vereadores, que altera o cálculo do valor do SAMAI que tem que repassar para a Prefeitura de Caxias do Sul. Hoje, a gente sabe que esse valor não cobre os custos. Secretaria de Obras, depois de um levantamento que eu fiz, faz toda a parte de maquinário, mão de obra, bota cano, e o SAMAI não paga nada à Prefeitura de Caxias do Sul. Isso é quando tem a parte de drenagem do esgoto misto, onde a parte fluvial junto com o esgoto cloacal fica junto. A Secretaria de Obras faz toda a obra, investe tudo em cima, e o SAMAI só arrecada o tratamento de esgoto e tudo, e não repassa nada à Prefeitura. Isso é um erro grave que existe aqui
na administração municipal, que logo no início do meu mandato eu trouxe. Fiz também um projeto sobre transação tributária, que é importantíssimo para o município, foi entregue por indicação à prefeitura, mas não quis ainda mandar para casa para aprovação. A transação tributária é importante no município, porque consegue ajustar com os devedores o valor que eles conseguem pagar. Muitas vezes o refis não contempla um valor que a empresa consiga pagar, e a transação tributária já existe em nível federal e estadual, e pode existir a nível federal, a nível municipal. Projeto meu que está na mão do prefeito também, caso queira ser implantado, e da Secretaria de Arrecadação Municipal. Projeto desenvolvido com professores da UX, especialistas na área, um projeto muito bem montado, feito, só falta botar em prática. Política Municipal do BIM também é um projeto meu, eu instituí essa política que tem que ser votada aqui, para que todas as obras públicas municipais usem o sistema de ferramenta BIM, que assim a gente economiza custos, processos, consegue dar mais celeridade, assim como é feito no governo federal e não é feito em Caxias ainda. Logo que entrei nessa casa, com 3 meses, eu descobri que a Prefeitura Municipal não fazia pregão eletrônico em Caxias do Sul. Pressionei nessa tribuna, botei um projeto obrigando a fazer pregão eletrônico, que deveria ser já uma obrigação, mas não era. E depois de 15 dias começaram a fazer pregão eletrônico em Caxias. Na primeira compra, 42% de desconto. Isso quer dizer que a gente pode ter perdido muito dinheiro por não ter sido feito antes pregão eletrônico em Caxias do Sul. Tem um projeto meu também de seguro-garantia de obras públicas, que eu protocolei há 3 anos atrás, era para ser um projeto de lei. O prefeito engavetou ele lá, não quis mandar para cá de volta. Agora, no final, na eleição, ele disse que agora vai começar a fazer seguro-garantia de obras públicas, até que, enfim, daí não teria se parado a obra do Risso e tantas outras obras em escola se tivesse seguro-garantia de obras públicas. Projeto meu também aprovado aqui, Transparência na Educação, que institui a política de transparência de dados da rede pública de educação em Caxias, projeto importantíssimo, aprovado esse mês nessa casa. Tem um projeto meu sobre dispute boards, que é uma comissão feita para disputas entre licitantes e empresas contratadas em Caxias para tentar, de forma mais fácil, acertar essa parte quando está parada uma obra. Projeto também que foi indicação minha e veio via decreto do Executivo, o projeto da LAC, que é o Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso, entregue há 3 anos atrás para a Prefeitura. 1 ano depois, eles instituíram esse mesmo projeto por decreto. Projeto de sandbox também, projeto meu, feito através, que é o sandbox, é ambiente de teste para inovação e tecnologia em Caxias do Sul, um projeto meu também, enviado, entregue para o prefeito, depois eles sancionaram junto com a lei de inovação. Fiz um projeto de lei de gatilhos de SSQN, que é um projeto muito interessante, que até pedi para a prefeitura ver se eles não se importavam de aplicar. Como é que funcionava o projeto? Cada ano que fechasse de aumento, com aumento de arrecadação municipal, a prefeitura ia baixar em 0,25% todos os impostos municipais. E assim por diante. Cada ano que aumentasse a arrecadação, baixava os impostos, e se aprovar que quanto menos imposto, mais arrecadação. Foi feito na Lei de Inovação de Caxias do Sul, onde a gente baixou pela metade o valor da alíquota de 4% para 2% e subiu mais do que o que era arrecadado antes na parte de inovação. Então, são projetos interessantes, assim como permissão, eu encaminhei também permissão de pagamentos de impostos municipais através de cartão de crédito e PIX, também mandei indicação, só que até agora ainda não foi. Agora, acho que só PIX dá, né? Não, acho que nem PIX ainda não conseguiram implantar ainda, mas também uma indicação minha 2 anos atrás. Regulação de contratação de estrangeiros que são não naturalizados como servidores públicos temporários. Através dessa minha lei aqui, mandada pelo Poder Executivo, a gente conseguiu contratar médicos que eram formados com diploma validado em Caxias do Sul, que até antes era proibido a contratação de médicos, mesmo tendo diploma validado no Brasil, era proibido de ser contratados pelo Poder Público. E para baixar também um projeto, uma indicação minha que foi feita, que foi para baixar para 2% o ISSQN sobre apostas esportivas em Caxias também. Muito importante, porque a gente tem que atrair empresas de aposta esportiva, porque eles geram muito impostos.
Sou presidente, já está acabando o tempo, sou presidente da Frente Parlamentar de Inovação e Startups desses 4 anos, presidente da CPI de Serviços Funerários, vice-presidente da CPI da Saúde, fui presidente da Frente Parlamentar de Estudos Tributários da Câmara, fui membro da Comissão de Justiça e Legislação da Câmara de Vereadores, fui membro do GT de Governança de Caxias do Sul, membro da Comissão de Segurança da Câmara, membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, e busquei e entreguei para Caxias mais de 40 milhões de reais em emendas parlamentares que ajudaram muito o poder público a executar projetos, e já tenho a promessa, depois da minha última viagem a Brasília, que eu vou ajudar o deputado federal Marcon a gerenciar mais de 20 milhões em emendas para Caxias do Sul ano que vem, que serão entregues na comunidade caxiense, e eu vou ajudar ele a escolher os melhores projetos em Caxias para a gente poder aplicar da melhor forma possível o dinheiro público, que é dinheiro de todos. Então, eu quero agradecer meu muito obrigado aos colegas. Eu tinha muita coisa anotada aqui, mas não deu, só mais um minutinho, presidente. E eu quero agradecer a cooperação de todos. Sempre, desde o início, me trataram muito bem quando entrei na Câmara de Vereadores, e a gente pôde desenvolver um bom trabalho por Caxias, e Caxias pode estar certo que continuarei trabalhando pela cidade que eu amo tanto e que precisa crescer e se desenvolver cada vez mais. Meu muito obrigado a todos.